placa. Vamos lá, família. Beijinho, um beijinho. Isso. Aqui é o casal? Não. Ai, não. Muito bem. Dá um beijinho, um beijinho. Isso. Muito bem. É a família aqui, né? Ah, tá. Vamos lá. Dá uma paradinha, por favor. Isso, muito bem. Vamos lá. Isso, muito bem. Olha aqui atrás. Ali. Isso aí, hein? Valeu. Vamos aí, Aguilera. Tem voz, tem som? Tem. Maravilha. Muito bem.
minha querida. Oi. Muito bem.
Existe um lugar onde a natureza fez seu melhor trabalho, sua obra-prima. Olá! Você vai conhecer agora um dos destinos mais deslumbrantes do Brasil e do mundo. No extremo oeste do estado do Paraná, ao sul do Brasil, está uma região chamada de Iguaçu. Lá, um conjunto de obras criadas pela natureza e pela mão do homem forma um dos lugares mais belos do planeta. A natureza generosa criou as florestas e os rios Iguaçu e Paraná. O primeiro forma as maiores quedas d'água do mundo, e o segundo, o Paraná, corta a região e demarca fronteiras. Recebe as águas do Iguaçu e dá nome à cidade. Bem-vindos à Foz do Iguaçu. Uma cidade, 2 rios, 3 países.
obras gigantescas, atrações das mais diversas e um espetáculo da natureza. Um show em verde e branco. O verde das matas e o branco das águas. Vamos iniciar nossa viagem pela região conhecendo uma das maiores reservas florestais da América do Sul, o Parque Nacional do Iguaçu. Neste território tão privilegiado, antes habitado pelos povos Guarani, o homem civilizado só chegou em 1542. Eram os espanhóis buscando aumentar o domínio na América do Sul. Descoberta, a região passou a sofrer a ocupação do homem branco com as missões jesuíticas. E a beleza do lugar chamou a atenção de todos. Quando em 1916, uma visita especial marcou na história. Era Alberto Santos Dumont, o brasileiro inventor do avião que ao passar por aqui ficou encantado e intercedeu junto ao governo para que desapropriasse as terras, tornando-as de domínio público. A reserva nasceu com 1.000 hectares e em 1930 foi ampliada para 3.300 hectares. Em 1939 foi oficializada como Parque Nacional e em 1944 foram incorporadas as áreas restantes, compondo os limites atuais de 185.262 hectares. Em 1986, o parque foi declarado Patrimônio da Humanidade. O Parque Nacional do Iguaçu é o segundo parque nacional criado no Brasil, mas foi o primeiro a receber um plano de manejo por abrigar um importante patrimônio genético de espécies animais e vegetais. Seu clima mesotérmico, brando, superúmido, preserva uma exuberante vegetação subtropical e sua biodiversidade atrai pesquisadores do mundo inteiro. Com uma massa florestal riquíssima, abriga cerca de 2.000 espécies de plantas. Árvores como a canela, o louro e o pau-marfim formam uma cobertura contínua de vegetação. Outras espécies, como o angico, o cedro e a timbaúva, chegam a atingir 30 metros de altura. As árvores de menor porte constituem o estrato intermediário. Gramíneas, samambaias, ervas e arbustos cobrem o solo. Em algumas áreas do parque sobrevivem florestas com araucárias, tendo como principal espécie o pinheiro do Paraná, símbolo maior do estado. O interior do Parque Nacional do Iguaçu é um mundo a ser descoberto. Sua fauna é um espetáculo que se revela na riqueza de espécies. A cada dia, novas espécies são encontradas. Aqui já foram identificadas 257 espécies de borboletas, 69 espécies de peixes, 12 de anfíbios, 41 de serpentes, 8 de lagartos, 3 de quelônios, 348 espécies de aves e 45 de mamíferos. Animais como a ariranha, a onça-pintada e o papagaio de peito roxo, considerados espécies ameaçadas, encontram neste parque o seu último refúgio na região. E além de todo este patrimônio, o parque também é berço do maior conjunto de quedas d'água de todo o globo terrestre. Dados a estas características, o Parque Nacional do Iguaçu possui um dos mais altos índices de visitação de parques nacionais brasileiros e recebeu, em 1998, um projeto pioneiro. O governo objetivava melhorar a qualidade de infraestrutura de visitação do parque, mas visava principalmente reduzir o impacto ambiental que esta visitação provocava.
Assim, através do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, as áreas destinadas à visitação pública foram concessionadas. Com o investimento privado, o parque passou por um grande processo de revitalização. Recebeu a melhor infraestrutura disponível e novas metodologias de acesso. Atualmente, o parque oferece toda a modernidade, conforto e segurança num conjunto de obras e serviços que permitem aos seus visitantes explorar as áreas de visitação, obtendo o máximo contato possível com o mínimo impacto ambiental. Todo este processo envolveu o aperfeiçoamento dos passeios já existentes, como também a criação de novos atrativos. São todo tipo de aventuras ligadas à natureza e ao ecoturismo. Vamos fazer agora um roteiro completo pelas principais atrações do Parque Nacional do Iguaçu. Vamos viajar pelo vídeo e conhecer cada uma delas, a começar pela maior de todas. A principal e maior atração é também um dos mais lindos espetáculos da natureza, as Cataratas do Iguaçu. Iguaçu. Na etimologia tupi-guarani, significa água grande. Os indígenas sabiam como dar nome aos lugares. As maiores cataratas já conhecidas se formam na divisa com a Argentina no ponto em que o rio Iguaçu adentra no cânion, resultado do processo erosivo das águas sobre as camadas de basalto. Um extenso processo de vulcanismo de fissura que ocorreu há cerca de 150 milhões de anos atrás. É tanta beleza que nossos olhos custam a acreditar. Este é um dos poucos lugares onde se pode sentir toda a força da natureza. A água despenca de todos os lados e por todos os cantos, de alturas que chegam a quase 90 metros. Onde a vazão da água média do rio fica em torno de 1.800 metros cúbicos por segundo. O número de saltos é de 275 em média, mas varia e depende muito do volume de água do rio Iguaçu. Nas épocas de cheia, o rio chega a formar mais de 300 saltos. Os saltos têm nomes próprios, como Floriano, Deodoro, Benjamin Constant, mas o mais famoso é a Garganta do Diabo. Após uma ampla curva e uma corredeira, a parte principal das cataratas precipita-se na profunda fenda de erosão, onde as águas derramam-se com tal força que o barulho pode ser ouvido a quilômetros de distância. E ao bater contra o fundo, as águas criam nuvens de vapor. Aí, o sol vem e faz seu trabalho em forma de arco-íris. A disposição dos saltos, a maior parte deles no lado argentino, proporciona a melhor vista para quem observa a partir do Brasil. A largura total das cataratas no território brasileiro é de 800 metros e no lado argentino de 1.900, resultando numa largura de 2.700 metros em formato semicircular.
Todo este magnífico cenário pode ser observado por elevadores panorâmicos e por trilhas que se estendem na margem direita do rio Iguaçu. Das passarelas construídas junto às escarpas de basalto, pode-se ver diferentes ângulos das quedas d'água, tendo em diversos locais mirantes para contemplar e registrar os saltos. Anualmente, milhares de pessoas cruzam oceanos e fazem este percurso. Caminham acompanhados de borboletas coloridas e de simpáticos coatis para ouvir a música das águas e ficarem bem perto deste retrato perfeito das dádivas da natureza. Não é apenas por terra que as quedas podem ser admiradas. Um dos passeios mais tradicionais levam grupos de turistas ao Cânion das Cataratas. É o Macuco Safari de barco. O passeio inicia-se pela trilha do Macuco. Em carretas abertas, percorremos cerca de 3 quilômetros, atravessando a mata em direção ao rio Iguaçu. Acompanhados por guias, seguimos apreciando e conhecendo um pouco sobre a floresta. A segunda etapa do trajeto pode ser cumprida a pé. Numa caminhada de 600 metros, passamos pelo Salto do Macuco. A queda d'água de 20 metros de altura é só uma pequena amostra do que está por vir. Em seguida, continuamos rumo ao rio, onde barcos aguardam para nos levar a uma das maiores aventuras de nossas vidas. Na água, os barcos infláveis sobem pelo cânion do rio Iguaçu, enfrentando as fortes correntezas e já causando grande emoção. Olhamos para frente e ao fundo enxergamos nosso destino. Aos lados vemos pedras, animais e muito verde integrando o cenário. Quando chegamos à base das quedas, o visual é grandioso, magnífico. O experiente piloto manobra junto às cachoeiras, garantindo sensações inesquecíveis, manifestadas em gritos de alegria. Arco-íris, céu azul, neblina e água em profusão pontuam o espetáculo em meio aos pingos d'água que podemos dizer, sem exagero, banham mais que nossos corpos. Continuaremos nossa viagem, agora pelo lado de fora dos portões do Parque Nacional, mas sempre seguindo o curso dos rios, que nos levará a conhecer diferentes atrações. Atrações geográficas, históricas, culturais e a uma obra monumental. O rio Iguaçu é o maior rio totalmente paranaense. Nasce próximo à Serra do Mar e percorre 1.320 quilômetros até formar as cataratas. Após, o rio Iguaçu segue seu curso por mais 18 quilômetros, onde encontra o rio Paraná. Este encontro estabelece 3 fronteiras: a do Brasil, da Argentina
e a do Paraguai. Para marcar as fronteiras foram construídos, cada um em seu território, um obelisco, um marco em forma de triângulo que representa a igualdade, a harmonia e o respeito entre as nações. Esta confluência forma outra natural atração geográfica e é mais um dos singulares pontos turísticos da cidade.